Olá, estamos aqui para mais uma edição do programa As Carreiras no Plural do VRT Channel. Esse espaço, a gente vai falar muito sobre as transformações do trabalho, da relação das pessoas com empregabilidade, das transformações nesse ambiente que estão acontecendo. E uma das principais é a diversidade geracional. Então, eu estou aqui hoje com o Sérgio Serapião, um convidado muito especial, porque ele é referência neste mercado, tanto de diversidade geracional quanto de longevidade. E vou ler o currículo dele aqui brevemente. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em transdisciplinaridade e tem mestrado em liderança organizacional. Empreendedor social, é co-founder da Labora, uma empresa certificada B Corp, e fundou o Lab 60+, o primeiro laboratório social a lidar com longevidade. Também é co-presidente do Conselho Sistema B. Sérgio, muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. A gente vai falar hoje sobre diversidade geracional. Ele fez recentemente um evento super bacana com C-Levels para discutir o tema, e ele vai compartilhar com a gente aqui um pouco do que foi dito lá, né? Por onde você queria começar? Não, podemos começar de por que está falando sobre isso hoje em dia. Perfeito. Né? Então, as empresas, desde que foram formadas, né, desde sempre, se acostumaram com uma construção de força de trabalho baseada na juventude. Perfeito. Né? Então, modelo exército, modelos escolas, né? Uma pirâmide, base jovens, no meio ali a meia-idade, as pessoas mais velhas ali no topo. Né? Então, até uma confusão de senioridade de trabalho com senioridade de idade. Né? Uma coisa muito hierárquica, né? Super. Sempre houve uma correlação entre idade e hierarquia. Isso que a gente sempre viveu. Né? A gente está no limiar disso se transformar completamente. Né? Já começa a se transformar, né? Mas essa correlação se perde pela primeira vez na história. E essa é a novidade para as empresas. Né? Então, a gente vai passar a ter, na base das empresas, pessoas de todas as idades. Sim. Né? Mas como assim? Como alguém de 70 anos vai estar ali como iniciando uma carreira na operação, mas a pessoa tem 30 anos de experiência? Uma vida mais longa, ela vai permitir que a gente fique mais tempo no mercado de trabalho, vai demandar que a gente fique mais tempo no mercado de trabalho, mas por outro lado, tem uma transformação de tecnologia que transforma os mercados de trabalho, que as carreiras estão ficando mais curtas. Sim. Então, se a carreira vai ficar mais curta, minha vida vai ficando mais longa, eu vou ter que ter várias carreiras. E se eu tenho que fazer várias carreiras, eu vou ter que recomeçar minha carreira várias vezes. Às vezes é uma transformação muito grande, às vezes é uma transformação pequena. Às vezes eu vou de dentista para programador. Né? Às vezes eu vou de marketing para marketing digital. Parece pouco, mas é muito. Né? Então, são novas habilidades que a gente precisa, e não adianta eu achar que eu estou na mesma, né, escala, né, na mesma ascensão. Por vezes eu vou ter que dar um passo para trás e voltar enquanto pessoa física, e na organização vai ter que como é que eu lido com isso? Que cultura corporativa que está pronta para isso? Bom, incrível, porque o programa chama Carreiras no Plural exatamente porque pretende discutir isso, né? Quantos novos ciclos a gente vai ter que começar e como se preparar para eles. E você disse assim, as empresas vão ter que se adaptar, mas os profissionais muito mais, né? Porque, ambos. Porque assim, tanto do jovem, né, para entender esse contingente de força produtiva sênior no dia a dia com ele, e tanto do sênior para olhar o jovem, entendendo potência, valor, possibilidade de compartilhar, de aprender junto, são desafios de todos os lados, né? Sem dúvida. E, assim, diferente das outras diversidades, que eu sei se eu sou branco ou se eu sou preto, eu sei se eu sou mulher ou se eu sou homem, eu posso até ser um outro corpo, um homem, né? Trans, um homem cis, você tem uma série... Mas, assim, eu posso ter uma consciência de quem eu sou. Aqui a gente está falando de longevidade, é uma escala que não tem cortes tão definidos. Então, assim, o que é sênior hoje no mercado de trabalho? É uma pessoa de 40 anos ou é uma pessoa de 70 anos? Né? Depende do mercado de trabalho,
Se você tiver mais de 30, vão falar que você já está Sim. velho. Eu estava vendo uma matéria sobre o setor de tecnologia, e de tecnologia tem até uma pesquisa, não sei se é da Indeed, que fala que o corte é 40. Então, 41 para tecnologia já é velho. Eu acho que dependendo do setor, isso se encurta cada vez mais cedo, né? E da onde que vem esses cortes? De um congelamento do modelo mental das organizações, dos RHs, que continuam com respostas tradicionais para uma organização que era hierárquica e que logo, se você é mais de 40 anos, talvez você não seja mais a base que eu preciso, não tenha mais a força e a inovação que eu preciso. Só que o modelo de mercado de trabalho, das profissões emergentes, que são as mais demandadoras, não são mais assim. Né? Então, o exemplo que está assim, mais se falando é de inteligência artificial. Né? Para várias posições de inteligência artificial, é evidente que a senioridade de idade é muito mais agregadora do que a juventude. Sim, porque é preciso repertório, né? Quanto melhores perguntas repertório. forem feitas, melhores Para o engenheiro de prompt, por exemplo, vai responder. que é uma nova profissão, engenheiro de prompt, que é aquela pessoa que sabe fazer pergunta. Né? Você não aprende na escola a fazer pergunta em... não, eu faço um curso em 6 meses. Você pode aprender até uns macetes, mas a experiência de vida vai com certeza ser a melhor escola. Né? Então, assim, esse é só um exemplo, mas a gente pode ir para vários outros exemplos de como que as demandas emergentes das organizações, que estão se debatendo por profissionais, se não descongelarem o seu chip cultural das velhas respostas, das antigas respostas, vão continuar procurando as pessoas erradas e vai continuar a guerra de talento como a gente tem em várias profissões. Eu acho muito interessante como você falou descongelar, né? Como é questão de mindset mesmo, porque a caneta de quem aprova essas vagas ou de quem pensa junto com recursos humanos estratégia de atração de talento, de retenção, são na maioria esses profissionais mais sêniores que fizeram carreira e tal. Então, eles veem um valor na experiência deles, entendem que atributos eles têm para estar na posição que estão hoje. Mas quando olham para o outro, né, na mesma faixa etária, acha que é obsoleto, enfim, olha com alguns vieses. Então, mas eu acho que aí é que vai a desconstrução organizacional que a gente precisa fazer, né? Porque assim, enfim, a gente, né, conversa com muita gente e é claro que esse executivo, por vezes tem muita sensibilidade para o assunto, por vezes se vê envelhecendo. Mas vai muito além disso, vai além porque a gente está falando de um sistema de trabalho que está ali como uma engrenagem funcionando. E vamos dar um exemplo claro aqui, se um segmento está mudando muito rápido, a empresa está super pressionada a correr atrás, a não ficar para trás, tem um concorrente ali. Vamos pensar bancos, por exemplo, como que os grandes bancos estão se virando com as fintechs chegando. Né? Pix tem quantos anos? Né? 3 anos? 4, nem 4 menos, anos. Né? 2 anos e meio, 3 anos. Um Nubank, quantos anos tem? Né? Não tem nem 10 anos. Né? De repente tem mais de 1 milhão de pessoas. Então, assim, como que os grandes bancos olham para isso e estão ali acelerados? Se eu estou acelerado, qual que é a típica resposta que uma pessoa e uma organização dá? Né? Vamos jogar certo. Vamos mais do que a gente sempre fez. Então, o jogo certo é a resposta errada, na verdade, né? No momento de disrupção. Então, o RH, ele tipicamente não tem mandato para inovar. Ele não tem mandato para isso. Né? Ele tem mandato para obedecer rápido o que eu preciso, o que é rápido. E com a resposta certa, não erra, hein? Não me dá o candidato errado aqui. Então, o que é o candidato certo? O que sempre deu certo. O que é que sempre deu certo? A juventude. Então, os atributos e o que eu procuro tem que fazer botar no liquidificador e começar a olhar assim, é menos sobre o currículo, é mais sobre o soft skill. É menos sobre a idade. É sobre a habilidade. Exatamente. Então, assim, essa engrenagem não está preparada para isso. Tem que ser revista. O próprio avanço das HR Techs, que houve muito grande, né? O RH tem se transformado. Sim. Mas assim, essa transformação é mais agilidade para fazer mais do mesmo.
e não para se transformar. É mais no processo, né? É eficiência de processo. Eficiência de processos. Então, assim, o tempo de achar um candidato diminuiu. Claro, de 30 dias, hoje tem empresas falando de 7, 3 dias é que eu preciso de um candidato. Ok, como é que eu consigo 3 dias se eu vou buscar uma nova resposta? Não tem mandato para isso. Entendi. Então alguém tem que virar e fazer, não, calma, desculpa, não vai ser em 3 dias. A gente vai ter que fazer um piloto aqui, repensar, ver como é que isso vai dar certo e talvez vai demorar 60 dias. Mas o mercado está correndo, não tenho tempo para esperar. Então esse é o grande dilema, né? Entendi. E no evento que você fez, aquele que eu comentei no início, né, em parceria com a FGV e a Innovation Foundation, vocês compartilharam alguns insights sobre como criar um ambiente de trabalho inclusivo, porque uma coisa é a gente, enfim, mexer de fato nesse processo cultural, de mindset, das pessoas se abrirem para fazer experimentações no novo, no diferente, não, como você disse, no que sempre foi feito. Mas depois que esse profissional está lá dentro, depois que essas gerações estão no ambiente de trabalho, é preciso construir um espaço inclusivo, inovador e sustentável. Que ações, na sua opinião, são as mais importantes para promover isso? Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter consciência que as culturas corporativas bebem de uma cultura geral que a gente vive, que é uma cultura jovem-cêntrica, né? Então, uma empresa moderna, quais são os exemplos de empresa moderna que a gente vai colocar aqui? Sim, as techs todas que estão com universidades, né? Média etária super baixa. Qual que é o símbolo de um bom trabalho, sei lá, do Google? É ter a mesa de ping-pong. Sim. Isso é benefício para quem? Né? Então, isso bebe de uma cultura jovem-cêntrica que talvez por uma geração atual que, não, eu quero quebrar o meu horizonte de vida pessoal e vida profissional, quero deixar tudo mais leve, que legal. Isso pode ser bacana, né? Mas será que isso vale para todo mundo? Se a gente for mais ali nos processos, né? Se a gente vai ter várias gerações no mesmo nível hierárquico, como é que eu vou conviver com o mesmo plano de carreira? Claro. Como é que eu vou conviver com o mesmo tipo de benefício? Se uma pessoa está na fase de ter filho e a outra já criou o filho faz tempo, já cresceram os filhos, e o outro está começando a carreira, os 40, para um outro momento, claro que teve atualizações, mas ainda super rígida. Então, assim, a gente está num momento que uma rigidez, que assim, uma fórmula serve para todos, ela se quebra. E a gente tem que buscar fórmulas que servem para a individualidade do meu momento de vida que eu tô. Eu estava vendo outro dia, tem uma empresa, era uma startup que estava demonstrando lá, fazendo um pitch sobre um programa desses flexível de benefícios, que era com pontuação, tipo milhagem e tal. Eu falei, nossa, é por aí. Coisa interessante. Benefício é só um exemplo, mas pode falar de benefício, remuneração, jornada de trabalho, né? Plano de carreira, né? O meu ambiente, meus colegas, eu trabalho em casa, trabalho presencialmente. Então, assim, tem um pacote inteiro que tem que ser revisto. E daí como é que você começa? Por onde eu começo? Né? Um entendimento profundo das pessoas e do público, um entendimento profundo do que se precisa enquanto empresa. E não do que... Porque hoje parece meio óbvio isso, mas assim, uma vaga, um job description, ele é preenchido por uma pessoa menos pelo que eu preciso na prática e muito mais um indício de que eu vou ter aquilo que eu preciso. Né? Então, eu quero uma pessoa que tenha uma formação de primeira linha em administração de empresas. Tá, o que você realmente precisa com isso? Não, eu preciso de alguém que tenha uma capacidade analítica muito forte. Então, esse é o skill que eu preciso. Tá bom, mas será que ainda a única forma de você ter uma capacidade analítica é tendo feito uma faculdade de primeira linha? Não, pode ter várias. Né? Então, você entender o que realmente você precisa e depois entender quais são os novos padrões, porque se eu definir que uma faculdade de primeira linha era um padrão que me dava uma resposta que eu precisava, eu vou precisar mergulhar no bolsão de pessoas, de públicos, de tipos de agrupamentos e ver quais são os novos padrões que eu consigo tirar de lá. Vou dar um exemplo aqui do que a gente tem feito. A gente tem trabalhado com sêniors, 50 a mais, a gente vem crescendo, trabalhando com jovens com base periferia. Né?
Quando você pega um jovem de base de periferia, é muito normal que a formação educacional e acadêmica não seja a de primeira linha, porque não teve acesso. Não teve acesso, né? Por vezes, foi de uma escola pública muito boa, por vezes pode ter sido um bom aluno, por vezes até o fato de não ser um bom aluno não é mais um padrão que eu vá buscar, porque a condição de vida dele talvez não tenha privilegiado isso. Né? Então, se a gente, por exemplo, está buscando uma posição que a gente busca muito, né, que é atendimento, relacionamento, interrelacionamento, essa pessoa que vem de uma base periférica, eu olho menos o processo educativo e moro mais uma habilidade que é comum de se construir nesse público, que é o tal do se virômetro. A pessoa tem que se virar. Ela se virou na vida, ou seja, como é que eu traduzo isso para soft skill? Ela construiu capacidade de resolução intuitiva, rápida de problemas. Jogo de cintura, né? E a gente pode traduzir isso para os RHs. Então, assim, no fundo, o grande dilema que a gente tem hoje, o grande desafio para estar o futuro do trabalho, é a gente construir novas formas para identificar o que realmente as pessoas podem me dar. Né? Ou seja, como é que eu identifico esses tais soft skills a partir de padrões de uma pessoa mais velha que teve 4 grandes empregos, uma carreira de 25 anos, casou 2 vezes, criou 3 filhos, agora está cuidando do pai. Isso tudo constrói skills. Musculatura, né? Desenvolve uma musculatura para quê? Né? Como é que eu traduzo isso em soft skills e cruzo num matching das posições emergentes que estão tendo? Perfeito. Uma vez eu escrevi um artigo que eu disse assim, olha, é menos sobre currículum vitae e mais sobre currículum venturos. Quer dizer, o que a tua experiência de vida que te trouxe até aqui te permite construir para o futuro. Né? Então, assim, mas realmente todo um sistema, um modelo, né, que é realmente complicado de mudar. Então, a gente apresentou, por exemplo, ali na discussão, uma tecnologia que a gente está trazendo para o Brasil, que é a tecnologia italiana, que já está em prática na Itália, de identificação rápida de soft skills. Né? Lá no caso foi feita para mães, né? Que assim como no Brasil são excluídas do mercado de trabalho depois do primeiro filho. Né? Tipicamente perdem o emprego, mais de 50% das mulheres perdem o emprego depois de em até 2 anos que teve o primeiro filho. E daí 2 mulheres italianas foram lá e desenvolveram. O que é isso? Vocês estão malucos que eu estava ausente do mercado e eu estava desenvolvendo soft skills aqui? Claro. Né? E daí vou te provar. E daí foi lá desenvolver todo um mecanismo. Nossa, que interessante. Super legal. Né? E eu tive contato com elas há 2 anos, a gente foi discutindo e a gente olhou e falou assim, tem exatamente a mesma proposta Colabora, que é colocar luz para soft skills que as pessoas constroem com alguma experiência X de vida que esse grupo teve. Né? Como é que a gente faz mais coisas juntos? A própria tecnologia Labora faz isso, mas faz de uma maneira muito longa. Né? A partir do momento que as pessoas fazem os cursos, a tecnologia vai lendo quem que são as pessoas. E isso mas demora uma semana, demora 15 dias, depende dos cursos que a pessoa vai fazendo. Pode fazer curso de 4 meses. Claro que a gente aprende muito sobre a pessoa, mas demora. O mercado está correndo, a pessoa precisa de grana, precisa de trabalho. Essas meninas desenvolveram essa tecnologia que em 20 minutos, não é tudo, mas algumas soft skills você consegue ter, né? Com fundamento, né? Então a gente trouxe para o Brasil, está adaptando para 50 mais, junto com a GV está nos ajudando a fazer isso, a dar validade para a ferramenta e está colocando a favor dos 50 mais. Né? A gente vai lançar um primeiro piloto na Longevidade Expo, dia 1º de outubro, dessa ferramenta. Então, assim, é uma jornada muito longa que temos enquanto empresas e pessoas para nos adaptarmos para um mundo novo de mercado de trabalho, que é muito mais dinâmico, muito tecnológico e que está se transformando. E se eu não tiver claro o que eu posso contribuir para essa transformação, provavelmente eu vou ficar congelado, ou como empresa, ou como pessoa física, profissional, num passado que não traz tanto valor mais para o mercado ou para os profissionais. Isso me
me faz pensar numa pergunta que eu queria te fazer, porque assim, a gente sabe, a gente que trabalha com o público 50 mais, enfim, a gente sabe das habilidades consolidadas através de experiências, da vivência, o quanto ter vivido, né, décadas profissionais e tal, possibilitou que se consolidasse visão estratégica, visão de processo, visão de risco e tal. Mas nesse mundo de transformação tão acelerada, é muito fácil tornar-se relevante no mercado de trabalho, né? Super. Porque toda essa experiência, ela precisa ser acrescida do quê? De desenvolver que skills, que habilidades, na tua opinião? Acho que está na tua pergunta já, né? Acho que a gente tem que desenvolver a habilidade de nos mantermos conectados com as mudanças que estão acontecendo. Aberto para o novo. Tem o termo que a gente usa muito há muitos anos, lifelong learning, aprendizado por toda a vida, que eu acho que até é um subjulgamento do que a gente precisa. Porque assim, aprender por toda a vida, eu posso falar assim, eu sou um marqueteiro, eu aprendi um novo software de marketing, sim, eu aprendi uma nova técnica, né? Assim, esse learning é muito mais profundo, não são ganhos incrementais que a gente vai precisar ter, são realmente ganhos assim, muito grandes, às vezes quânticos que a gente vai precisar ter e às vezes de transição muito, muito, muito forte de carreira, né? Não sempre, mas a gente tem que estar aberto para isso. E como é que a gente faz isso? No mínimo, se conectando intergeracionalmente. Isso é um atalho fácil. Se eu ficar com meus amigos, que eu jogo futebol há 40 anos, que trabalharam comigo, que estudaram comigo, que são super legais. Do mesmo setor, do mesmo... É super incrível. É bom a gente manter amizades por longo dado, mas chance de você ter respostas muito parecidas com a que você já tem é muito grande. Você está se abrindo para novas pessoas e novas realidades e se provocando é muito importante. Eu gosto de... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sempre corri, desde, sei lá, dos 12 anos, corria com meu pai, não sei o que, sempre corri, né? Daí, depois de um tempo, eu comecei a fazer montanhismo, né? Caminhar montanha. É parecido, né? É andar de uma forma diferente, não é tão rápido, subir montanha. Tem ali um ganho incremental, né? Claro. Nos últimos meses eu comecei a fazer um negócio que é uma mistura de capoeira com artes marciais, com dança. Tem músculos que eu nunca vi. Assim, você só viu que existem agora. Prazer em conhecer, depois de 50 anos que eu tenho aqui um músculo tal, isso aqui. Assim, é uma exploração no meu corpo que eu estou fazendo, né? Então, assim, a gente está aberto para se explorar, se entender fisicamente, mentalmente, né, nossos valores. Poxa, eu não gosto do pessoal da esquerda, porque eu sou da direita. Mas calma aí, o que eu posso aprender com essa outra pessoa? Sim. O que será que eu posso aprender? E hoje o mundo nos coloca num lugar muito distante disso, porque ele nos fecha, ele nos coloca em bolha. Então, assim, além de fazer a coisa de intergeracional, a gente ter certeza que está tentando estourar minha bolinha toda semana, fazer um pequeno exercício. Uma agulha na mão, né? Todo dia um furinho. Aquele vizinho chato, sabe aquele cara chato, né? Que, nossa, babaca, não sei o quê. Eu vou tentar olhar para ele de uma outra maneira. Se eu já chegar assim para ele, eu não vou conseguir aprender. Eu vou estar com um monte de véu aqui, né? Invisível. Mas não, será que eu posso aprender com esse cara? O que será que ele tem que eu não tenho? O que ele tá vendo de legal nessa agenda que eu não tô conseguindo ver? Porque ele pensa assim, tão diferente de mim, né? Alguma razão... Talvez ele não seja tão idiota assim. Ele só tá com um outro viés. Ele tá ancorado num outro lugar. Né? Então, assim, como é que eu crio esse respeito e essa ponte? Acho que a arte da gente ir construindo pontes vai ser fundamental para eu construir a minha ponte para coisa que eu não sei. Perfeito. E essa questão que você falou, assim, de abertura realmente, me faz pensar também muito na questão da relação com o trabalho. Porque quem foi esse homem, né? E como ela está mudando as relações de trabalho. Como é que você vê isso? Você acha que, assim, este é realmente o futuro do trabalho? De ser um prestador de serviço, um talento as a service, você enxerga que aquela relação que a gente tinha, não teremos mais?
Eu daria um passo para trás para a gente, de novo, não ficar aqui em trincheiras. Né? Tipo, eu sou a favor da CLT, eu sou contra a CLT, eu sou a favor da aposentadoria, eu sou contra... Não é sobre isso. É só para a gente dar um passo para trás e falar assim, olha, o mundo na década de 40 era um mundo bastante... Tudo bem que teve guerras também, mas as transformações aconteciam, demoravam anos para acontecer. Seja num setor, né? Seja numa tecnologia para nascer, seja na forma que a gente se desenvolvia, demorava anos, né? Assim, ainda demora. Eu vou lá, faço formação, faço pós-graduação, vou me formando. Olha só, é uma cadência linear que eu tenho. Os ganhos vão acontecendo, claro, as revoluções vão acontecendo, mas tudo muito mais lento. A gente está num momento agora que tudo é para ontem. Assim, esse tempo vem diminuindo muito, muito rápido, né? A própria... fugiu o nome deles aqui, a University lá, Singularity University, né? Eles falam há muitos anos uma coisa, que assim, com a evolução dos chips, que vão ganhando capacidade de processamento duplicada a cada ano, não é 10%, é 100%. Né? A cada ano. Né? Em 2 anos, não é que eu andei 200%, eu andei 400%. Sim. Né? É uma PG. 100% sobre 200%. Então, assim, essa é a velocidade de transformação que a gente tem no mundo. Essa é a velocidade que os segmentos vão se transformar. Essa é a velocidade que eu vou ter que me educar. Essa é a velocidade que a empresa que antes era um ativo, falou assim, nossa, você é uma empresa bem sucedida? Eu sou muito bem sucedido, eu tenho 100 mil funcionários. Isso era um ativo, porque eu construí uma base muito forte e ninguém, né, vai conseguir entrar aqui. Né? Hoje, isso é quase que um passivo. Sim. Porque assim, isso significa que agora você tem um ônus. Exato. Você precisa se transformar, você não vai conseguir transformar 100 mil pessoas. Então, como é que essa empresa vai fazer? Ela vai naturalmente diminuir ao máximo para a sua essência, né? E tudo que tiver ao redor que vai ter que suprir o que aqueles supriam, vai ter que ser muito leve. O que é ser leve? É um terceirizado? É um outsourcing? É um gig economy? Né? Vão ter várias soluções, mas vão ter que ser soluções rápidas, de implementação, de contratação. O que a Gig Economy nos traz? Ela traz assim, você compra no cartão de crédito, pum. O que o Talent as a Service, a economia as a Service traz? Você compra, já está ali usufruindo do serviço. Precisa pluga, não precisa despluga. Pluga e despluga. Né? Isso não tem nada a ver com contratação de funcionário. Se a gente acelerou o processo de contratação, a pessoa demora 1 mês a 3 meses para se adaptar na cadeira. É o que a gente sempre falou. Né? E daí depois vai ficar 2 anos, 3 anos naquela cadeira para depois ser promovido. Assim, acabou isso. É tudo muito mais curto. Tá, então eu não vou conseguir fazer nessa regra do jogo. Eu vou ter que buscar outras regras. E é isso que está acontecendo. Então, a Gig Economy, no fundo, o Talent as a Service, no fundo, é a atual tradução que a gente tem que talvez venha de melhor forma a essa necessidade de rapidez. Se é isso que vai vingar ou não, ninguém sabe. Né? Mas é alguma coisa por aí. Mais por aí do que por o que a gente sempre teve de referência. E a gente vê mesmo dentro das empresas, né, as metodologias todas Agile, Squad e tal, porque de alguma forma essas sprints, né, que é o que você falou, esses grupos que pensam solução para um problema e depois se desmancham e plugam com outro para resolver outra questão e tal, porque é isso, é muito mais do que algo médio, longo prazo, é muito mais curtíssimo prazo. Né? E assim, acho que você deu um ótimo exemplo, né? E brasileiro adora isso, né? Porque a gente pega essas formas de trabalho, essas metodologias, essas tecnologias e usa o nome e aplica tudo assim numa pastelaria aqui, né? Assim, a gente não se aprofunda. Então todo mundo fala que faz squad, mas você olha e fala assim, desculpa, isso aqui não é um squad, né? Então assim, um squad você vai lá e forma um grupo para resolver um problema único, com começo, meio e fim. Agora, será que essas pessoas têm a capacidade que eu preciso para resolver esse problema? Né? Então, daí de novo, você vai fazer, tá bom, então eu vou começar a buscar pessoas de fora. Tá bom, se você começar a buscar pessoas de fora, então não precisa tanto funcionário assim. Modelo. Né? A
Vou dar um exemplo muito claro aqui, até voltando para o nosso assunto, porque esse assunto de futuro do trabalho e tecnologia, ele também não se destaca, não pode ser dito separadamente do assunto gerações e diversidade geracional. Vamos falar de grupos de afinidade nas empresas. A gente está num momento que, assim, sendo muito honesto, é um show de horror. 90% dos grupos de afinidade, porque assim tem uma inconsciência sobre o que é o assunto. Ou seja, vamos pegar isso que a gente estava falando assim, é como se fosse um squad, né, um grupo que eu capturo de diferentes áreas que vão estar falando naquele assunto, mas não necessariamente porque eles são mais velhos ou porque tem pessoas muito mais jovens, sim, eles vão estar habilitados para falar sobre aquele assunto. Sim. Então assim, eu me canso de chegar em empresa e falar assim, não, a gente tem um grupo de afinidade aqui muito legal, chama-se Jovens por Mais Tempo. Eu falo assim, desculpa, gente, vamos recomeçar a conversa, né? É a mesma coisa que eu falo assim, a gente tem um grupo de afinidade de falar racial, né? São os pretos com a alma branca. Você fala assim, oi, você tá maluco? Não tem cabimento falar um negócio desse hoje. Vinícius falava isso lá atrás, hoje não tem mais cabimento falar. Assim, e gerações é a mesma coisa. Então assim, não adianta só a gente formar grupos dentro para resolver um problema se a gente não conseguir construir a capacidade de renovação desse grupo, da informação chegar. E dessa informação estar conectada com o problema que eu tenho. Porque também daí fica, né? O grande problema é que a gente está vivendo com diversidade, né? Ficam grupos, muitas vezes, isolados da demanda de negócio e quase que ficam dois eixos, né? E que o mercado hoje está vendo, né, eu percebo muito assim, ou eu tenho performance ou eu trago diversidade. Assim, gente, pelo amor de Deus, enquanto não sobre isso. Enquanto não tiver atrelado a resultado, não vai acontecer, vai ficar de novo aquele grupinho ativista, tipo, me escolhe, me chama, me ouve. E você vai perder essa batalha, não tem jeito, não tem como você ganhar essa batalha, porque se você ganhar, a empresa quebra. Não tem como, né? Então, acho que é um repensar do ambiente de trabalho que cabe todo mundo. E que a tecnologia pode ser um propulsor, sim, de desenvolvimento e de inclusão e de regeneração social, né? Agora, não é feito porque eu, né, assim, forgiven. Não é. Eu tenho que botar intencionalidade. Claro. E eu tenho que abrir espaço para errar, né? E eu tenho que estar bem servido, eu tenho que estar com parceiros bons. Eu não consigo fazer isso sozinho. As empresas não foram formadas a capacidade para fazer isso sozinha. É difícil dar certo. Eu vou te fazer um convite. Você topa continuar essa conversa? Porque o nosso tempo acabou. E eu tenho um monte de coisa ainda para falar contigo. Então, eu vou agradecer muito a tua presença. Eu sei que todo mundo vai se inspirar no que você falou, refletir muito, porque de verdade tem muito ponto que... Eu tô aqui para provocar, não para responder. Então, mas provocou. Pelo menos eu tô aqui cheia de perguntas. Por isso que eu queria um segundo round. Uma segunda temporada. Perfeito. Então, agradeço muito a tua presença, agradeço vocês que ficaram com a gente e não percam o programa da próxima semana, que vai estar incrível. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado pelo convite, foi um prazer.